Olá, bom dia. Eu sou Paula Vaparelli e estamos começando mais um programa Bom Dia Baixada aqui pela Santa Cecília TV. Hoje recebemos em nossos estúdios o presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Química, Farmacêutica e de Fertilizante da região, Herbert Passos Filho, e o secretário-geral do Sindicato dos Servidores de São Vicente, Roberto Sicarelli Filho. Bom dia a todos e sejam bem-vindos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Paulo. Obrigado pela participação aqui de vocês. Vamos começar com os principais acontecimentos da política nacional. A Procuradoria-Geral da República detectou pagamentos da empreiteira carioca Engenharia na conta secreta da Suíça, atribuída ao ex-ministro do Turismo Henrique Eduardo Alves, do PMDB. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, diz que os repasses da carioca a Henrique Alves foram feitos sob orientação do presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha. O dinheiro, de acordo com a Procuradoria, era oriundo da propina cobrada para a empresa em troca da liberação de recursos do Fundo de Investimentos do FGTS para obras do Porto Maravilha, no Rio. O acerto de propina de 18 milhões de reais para a empresa W Torre desistisse da obra de ampliação do Centro de Pesquisas da Petrobras no Rio foi feito pelo presidente da OAS, Léo Pinheiro, a um dos donos da empresa, Walter Torre. É o que revela em detalhes o empresário Ricardo Pernambuco Júnior, da carioca Cristiane Nilsen Engenharia, em sua delação premiada, anexada aos anexos da Operação Abismo, deflagrada ontem. O delator disse que o dinheiro negociado com o dono da W Torre, alvo de buscas na Operação Abismo, foi para preservar acerto do cartel na Petrobras. Bom, mais uma vez, bom dia para vocês. Passos, esse assunto da Lava Jato tem sido recorrente em todos os noticiários de TV, cada dia uma nova empresa envolvida. E tem que continuar assim, cada vez mais, tem que ir até o fundo. Eu acho que nós vamos demorar mais uns 2 anos ainda correndo, porque tem que passar o Brasil a limpo. Está na hora, porque... E eu sou um pouco contra essa questão de liberar as empresas, caso elas paguem as suas multas, tudo, até porque essas empresas são tão gigantescas porque elas impediram de outras empresas crescerem e existirem no nosso país. Então, o nosso país não tem concorrência. Não tendo concorrência, nós não temos emprego, nós temos situações cada vez mais difíceis de corrupção. Então, a Lava Jato tem que ir para frente, realmente, tem que passar o país a limpo. Eu acho muito importante. Como é que você vê agora a citação da W Torre nessa situação toda, nesse cenário todo? O que a gente vê, na verdade, é que todo o sistema estatal está corrompido. Todas as empresas estatais, sejam elas de nível municipal, estadual, federal, no nosso país, todas elas têm algum problema, algum envolvimento. É necessário realmente que se faça uma verificação até quanto nós precisamos de certas empresas estatais. Eu vejo hoje, por exemplo, nós estamos aqui no estado de São Paulo, eu lhe pergunto, que falta faz o Banespa à nossa economia? Nenhuma. Por quê? Porque, na verdade, não estava financiando nada. Cada estado nesse nosso país tem um banco do Estado que não serve para nada, só serve para movimentar vantagens políticas. Então, nós temos que privatizar muito do nosso país, até para existir concorrência e uma transparência cada vez maior. O servidor público, eu acho que é muito importante e tem o foco dele, mas não ficar dentro da área privada. Roberto, você acha que alguma empreiteira consegue sair ilesa dessa situação ainda? Eu acho difícil, né? Porque isso começou durante ainda a ditadura militar, com as grandes obras. E de lá para cá eles se transformaram em pequenas empresas de reforma, em grandes empreiteiras que se espalharam pelo mundo inteiro. Ganharam o mundo através do dinheiro público. Então o país financiou pequenas pessoas que se transformaram nesses monstros que a gente está vendo, e esses monstros transformaram o Brasil num país corrupto, que é uma coisa que a gente vai ter que carregar por muito tempo se não passar limpo. Aliás, tudo que falta no Brasil ficou na mão dessas pessoas nesses últimos 40 anos. Hoje nós estamos tentando passar limpo e há forças contrárias à Lava Jato, forças contrárias à Justiça. Ou seja, será que a gente vai conseguir sair disso? E quando sair, a gente vai conseguir colocar o dinheiro no lugar certo?
Hoje nós vemos aí municípios sem condições de pagar salário dos servidores, nós vemos municípios estrangulados por uma carga fiscal incrível, o retorno do imposto é insuficiente. E aonde mora o cidadão? No município. Ele não mora na União, ele não mora no Estado, ele mora no município. Então essa distribuição tributária é muito injusta para os municípios, os estados aplicam mal o dinheiro, a União deixa o dinheiro escorregar para tudo quanto é lugar, menos para onde tem que estar, que é nos hospitais, nas escolas, na segurança. Então fica difícil de a gente trabalhar e de a gente tentar movimentar uma máquina pública que seja justa para o cidadão. Porque quem movimenta a máquina pública é o servidor público. Passos, e você, agora falando um pouquinho da questão do Cunha na Câmara, você acredita que mesmo ele afastado, ele continua dando as cartas? Na verdade, o que manda nesse país é o dinheiro e realmente existe essa questão. Ele, através disso, aparentemente, ele financiou muitos deputados e com isso ele tem um grupo grande. Aliás, diga-se passagem que parece que o grupo dele é maior no plenário do que era dentro da comissão. Isso aí pode levar a uma situação de descrédito muito grande. Então a gente precisa realmente que se modifique. Porque, como estava falando o Roberto, a nossa situação hoje tributária está inviabilizando o país. Mas por que é tributária? É para poder sustentar justamente esses feudos, esse sistema tão corrupto como está. Então, se a gente não, nós temos que mexer em duas partes. Uma democratização cada vez maior e outra, a questão também da redução desse excesso de tributos que hoje provoca, inclusive, muito do desemprego que nós temos na região. Você concorda? Acha que o Cunha realmente continua dando as cartas mesmo afastado ou esse sistema todo está bem complicado de sair? Não é só o Cunha, né? A classe política brasileira que sobrou no Congresso, essa classe política que se formou ao longo desses últimos 20 anos, ela não é qualificada para dirigir o país. Ela vem de um sistema viciado que se formou ainda na década de 30 e vamos dizer assim, ela se colocou como a dona do país. E aí eles podem fazer tudo. Então eles desafiam a justiça, eles desafiam os poderes constituídos, eles desafiam a miséria do povo brasileiro, porque são eles os responsáveis por essa miséria. A esposa do Cunha gastar 980 mil dólares numa única viagem é o afronto para a população brasileira. Eu tenho um servidor em São Vicente que ganha R$ 744 de salário base. Eu tenho um servidor do Supremo Tribunal Federal que ganha 15, 16 mil reais. Ou seja, todas essas diferenças foram criadas e montadas por eles para eles se constituírem dentro do poder. Não existe uma forma de você trocar todo mundo e agora vamos fazer o correto. Ou seja, nós temos que ter uma formação de uma população através da educação diferente. Isso só se acontece a longo prazo. A nossa educação ela foi desmontada ao longo dos últimos 20 ou 25 anos, porque quando a escola era excludente, como eles chamavam, que é a escola que nós frequentamos, né, Passo? Era só para poucos, a escola pública de qualidade, ela formava cidadão de qualidade. Depois a escola, na década de 80, veio para ser democrática, toda criança na escola, mas ela não podia ser de qualidade, porque senão ela ia tirar o espaço daqueles poucos que tinham o poder na mão. E aí o que aconteceu? A escola vem perdendo qualidade ao longo dos últimos 25 anos. A sociedade vai perdendo essa qualidade de pensamento, de participação, de democracia. Ela passa a querer somente direitos e não cumprir os seus deveres. Então, tudo isso é uma questão de educação. Essa desmontagem da nossa educação fez com que a gente perdesse as pessoas de bem no poder público do Brasil. E nós não vamos recuperar isso tão cedo. Mas você acredita que o Cunha permanece ou ainda vai ter mais alguma manobra lá? Eu torço para que ou melhor, ele vai ser afastado ou alguma manobra ainda faz com que ele continue? Eu torço para que ele saia. Mas eu acho difícil, porque ele se acercou do que eles chamam de dentro do Congresso do baixo clero,
Quem é o baixo clero? Deputados inexpressivos que são eleitos por um sistema que não tem 30 mil votos. Porque a gente tem que entender que no Brasil nós vivemos num estado de exceção. São Paulo é a exceção da União. São Paulo é exceção porque é o estado mais rico, é o estado que tem maior infraestrutura, é o estado que pode proporcionar e não consegue proporcionar uma vida melhor para os seus... Mas o restante do Brasil carece muito dessa infraestrutura, carece muito vamos dizer assim, um pensamento político, pensamento democrático. E esses deputados do baixo clero vêm de onde? Vêm desses lugares do país em que não existe esse pensamento democrático. Eles compram voto, eles têm o voto certo deles. Com 30 mil, 40 mil, ele representa 30 mil pessoas dentro de um Congresso Nacional de um país de 240 milhões de habitantes, 212 milhões de habitantes. Que representatividade tem esse deputado? Então, todo o sistema está corrompido, todo o sistema precisa ser trocado. Agora, quem vai fazer isso? Esses que estão lá? Não vai fazer. Acho que a pergunta agora com a saída, caso isso se confirme no Cunha, quem entra no lugar dele? Passos, qual a sua opinião? Bom, agora vai ser a grande disputa, até porque eu acho que a tendência é o PMDB novamente fazer um outro presidente da Câmara, certo? Com certeza não será o Maranhão, tá? Não, até porque ele já conseguiu se destituir sozinho, né, pela falta de capacidade política dele, mas eu acredito que o PMDB faz de novo o presidente da Câmara, ele tem a grande maioria, a composição, e hoje com o apoio do Executivo, realmente o PMDB consegue colocar. E aí nós vamos ter talvez um início maior, realmente, de uma administração desse atual governo. Tá? E aí acredito eu, com o prosseguimento. Porque, na verdade, eu acho que nós temos os problemas políticos, econômicos, mas o que mais falta para a gente é boa notícia. É uma notícia que realmente nós vamos parar, o país vai parar de cair, que realmente nós vamos começar a recuperar, acreditar nisso. Senão não virão novos investimentos. E a gente costuma ter uma frase muito antiga que diz que o que faz emprego novo é dinheiro novo. Então, se não houver uma credibilidade, não vai acontecer o país. Então, eu acredito que é melhor que o Cunha saia, é melhor que venha um novo presidente. Como a própria questão de mudar o Executivo Nacional, já houve novos ares de passagem, assim, para que sejam atraídos investimentos, que o país volte a crescer, porque realmente quem está pagando a conta de tudo e de não fazer mais nada, somos nós, os trabalhadores e a população em geral, que cada vez tem menos. Passos, você arrisca algum nome? Não, hoje não arrisco nome nenhum. Ali é uma loteria. Na verdade, ele está dando uma composição de interesses, né? A grande verdade é que o que vai discutir é o interesse, não a pessoa. Roberto, arrisca algum nome? Difícil arriscar, né? Se a gente tirar os 220 que estão na lista da Odebrecht, quem é que sobra lá? Quase nada. Tá certo, então. Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo, voltamos já. Estamos de volta com o Bom Dia Baixada, trazendo mais informações e notícias para você. O Procon de Santos agendou ontem uma reunião com a Dersa para debater soluções para a longa fila de esperas nas balsas que fazem a travessia entre Santos e Guarujá. Porém, a empresa não mandou técnicos ao encontro, mas 2 advogadas, que ficaram de repassar a situação aos responsáveis. A reunião foi encerrada em menos de 15 minutos, sem nenhuma alternativa para o problema que se arrasta há anos e prejudica milhares de usuários do transporte. Os estivadores voltaram a paralisar as atividades nos navios atracados nos terminais de contêineres do Porto de Santos. A manifestação começou por volta das 13 horas de ontem. Na sexta, a categoria já havia cruzado os braços por 24 horas em protesto à postura das empresas de não negociarem com os trabalhadores e abrirem vagas de emprego para os vinculados. Roberto, você tem acompanhado a movimentação dos estivadores? Tenho, de um pouco de longe, né? Porque meu setor é servidor público, mas dá para entender que a reivindicação deles é justa e que, de novo, o Porto de Santos ficou para segundo plano.
A modernização veio pela metade, a malha urbana veio, a mobilidade urbana veio pela metade, os caminhões não param, o porto podia produzir muito mais do que produz, gerar muito emprego do que produz e preferiram transferir os recursos para outros portos do país e deixar o Porto de Santos em segundo plano de novo. E aí reflete tudo em cima dos trabalhadores. Eu entendo que a reivindicação deles é justa e essas empresas elas são terríveis com o trabalhador. Concorda, Passos? Eu concordo plenamente. Na verdade, o que acontece... na verdade, eu sou coordenador geral da Força Sindical aqui na Baixada Santista. Os estivadores são filiados a nós, enquanto sindicato, na nossa central da Força Sindical. E a gente tem muito contato com eles. Eles estão certos, realmente, a situação deles é difícil. Nós temos o porto privado concorrendo diretamente. E uma situação, nós estamos hoje no maior porto da América Latina, mas que não adianta nada para a região, até porque é o porto mais caro da América Latina. Então, essa situação de falta de investimento, de falta de desenvolvimento aqui, tem impactado. Por exemplo, você vê o polo petroquímico de Cubatão. Por que ele existe? Ele existe porque está entre São Paulo e o Porto. Mas hoje, as empresas do polo petroquímico estão sendo obrigadas a exportar por Itajaí, por Paranaguá, que fica mais barato do que exportar pelo porto aqui do lado. Então é um absurdo que a gente tenha que procurar outros portos, tendo um porto a 2, 3 quilômetros de distância. Então é essa a questão do nosso porto. Não há um investimento, não há um desenvolvimento e há muito o quê? É muito uma disputa política por cargos, por contratos que existem aqui na região. Então hoje o porto, quando ele dá esse impacto negativo na nossa economia, e o impacto é grande, porque ele deveria ser o motor, ele que deveria alavancar toda a economia. Nós crescemos enquanto cidade, enquanto região, em volta do porto. Mas não, nós temos uma situação absurda, um porto que é ineficiente, por maior quantidade que tenha, ele continua ineficiente. Tem empresas aqui de São Vicente, de Cubatão, que às vezes mandam os contêineres para o porto, o material chega no porto, fica alguns dias lá parado, o navio chega, vai embora e o material não é carregado. Então é um absurdo como funciona. Então, eles quererem discutir, jogar a culpa para os trabalhadores, é aquela desculpa de sempre, empurrar para o outro a responsabilidade. Então nós temos que ter mais eficiência na administração do porto, que vai poder, com isso, dar melhores condições aos trabalhadores, não só aos estivadores, mas a todos que estão no entorno. Nós estamos falando dos estivadores, mas recentemente, aí nos últimos meses, desde os anúncios dos cortes nas Usiminas, o clima também é de tensão na questão de Cubatão. Como é que você está vendo essa questão da categoria? Nós temos uma subseção do Diese que faz o acompanhamento geral aqui da Baixada Santista. A Baixada Santista, originalmente, tinha 420 mil postos de trabalho. Perdemos 17 mil no ano passado e esse ano, só até maio, nós perdemos 15 mil postos de trabalho. Isso significa que nós já estamos perto de 10% de redução de postos. E o turnover, o pessoal que entra e sai das empresas, está provocando também uma redução de quase 10% na renda. Então a Baixada Santista está sofrendo um impacto muito grande. A gente tem uma expectativa, uma perda aproximadamente de mais uns 10 mil postos de trabalho, ainda até o começo do último trimestre, né? Então até que realmente possa desenvolver. E tem sido isso o objetivo nosso, enquanto central sindical, recuperar. Tivemos há pouco tempo com o governador do estado para discutir a questão do ICMS no fertilizantes. Paulo, pasme, o fertilizante produzido aqui na Baixada Santista, que é o maior polo de fertilizantes do país, paga 18% de ICMS. Em Minas Gerais paga 9%. O que acontece? Estão desmontando fábricas aqui e montando em Minas. Nós estamos do lado do porto. O fertilizante importado não paga imposto nenhum, enquanto a tarifa externa comum é de 6%. Então, nós também estivemos com o presidente Temer discutindo a utilização dessa tarifa externa comum para impedir, porque cada vez que a gente importa, nós não estamos importando produto, nós estamos importando desemprego, porque está gerando produção lá, mas não está gerando aqui. Então, essa necessidade. Para você ter uma ideia, o Brasil produz 10 milhões de toneladas de fertilizantes e consome 30.
Então nós estamos querendo, junto com o setor patronal, dobrar a produção, mesmo assim vai estar importando 1/3, quer dizer, não vai perder preço aqui da região, o agricultor não vai ser pressionado por um oligopólio, mas nós vamos conseguir desenvolver. E o que o país precisa é isso, produzir mais, e aí realmente funcionar melhor. E nós temos não só o porto só importador, que sempre foi o nosso histórico, mas sim temos um porto exportador e aí realmente angariar mais divisas para o país. Essa seria uma das alternativas diante dessa crise? Sim, nós vemos que é uma das alternativas. Nós temos conversado tanto com o governador do estado como com a presidência da República, insistentemente. A semana que vem devemos ter uma reunião com a Secretaria da Fazenda do Estado e com o ministro Henrique Meirelles, justamente já com essa situação para tentar inverter essa roda que está indo para o desemprego e redução de atividades. A gente quer parar e retornar. O compromisso de investimento, que não é um compromisso de investimento público que nós queremos o investimento privado, né? Até porque o setor público não dispõe mais de dinheiro para isso. Sim. E com essa disponibilidade, a gente conseguir realmente agregar mais valor, tudo. Porque nós precisamos de mais trabalho, de mais produção. Não essa questão que o Brasil vai se encolhendo, ainda bem que o câmbio já está majorado e evita muita importação, mas para que a gente possa exportar, porque do jeito que está, e ficar exportando só commodity, né? Quer dizer, minério, alimentos, grãos, isso aí, sem agregar valor, isso vai manter o país numa economia muito, muito inferior em relação ao resto do mundo. Se nós perdemos esse cavalo selado que está passando agora, tudo, nós não vamos montar nunca mais e vamos perder uma grande etapa de desenvolvimento do mundo. Principalmente agora que vemos que os outros não estão, a velocidade de desenvolvimento dos outros está menor. Então nós podemos alcançá-los. Esse é o momento, Paulo. Em tempos de crise, a gente pode buscar novas soluções. Sim, inclusive, né? São as grandes soluções, são justamente nesse momento. Nós estamos em crise? Estamos em crise. O que nós precisamos fazer? Trabalhar mais. Não adianta achar que vai trabalhar menos e ganhar mais, em crise nunca. Nós temos que trabalhar mais e ocupar os espaços das oportunidades. Uma dessas é essa que a gente está discutindo, de retorno a essas atividades. Sim, agora, Roberta, São Vicente também não está fácil a situação lá com os servidores, o funcionalismo, o salário do funcionalismo, falta de pagamento para eles. Como é que está essa situação? Essa fase de crise lá em São Vicente também está bem preocupante. A gente gosta de falar de São Vicente, fazendo algum comparativo com algumas cidades do interior. Uma cidade americana. O ano passado eles estavam gastando 70% das receitas correntes líquidas com o pagamento dos servidores. O prefeito lá fez cortes, fez ajustes, fez tudo o que tinha que fazer, chegou a demitir servidores efetivos, depois o sindicato descobriu que tinha alguns escondidos numa terceirizada, a justiça reverteu as demissões e quando chegou em janeiro eles tiveram 11,5% de aumento. Ou seja, ele reequilibrou as contas. Em São Vicente, o que aconteceu? Em junho ele começou a atrasar férias, atrasar algumas coisas, em agosto ele anunciou um pacote de corte. Em dezembro ele anunciou outro pacote de corte, mas sempre do lado do servidor, cortando hora extra, cortando férias, cortando 13º e atrasando os salários. Desde agosto que a gente convive com 10 ou 15 dias de atraso nos salários de algumas categorias. E, para nossa surpresa, a folha de pagamento, o último quadrimestre, deu um aumento aí de 21 milhões na folha de pagamento, com todos os cortes anunciados. E o sindicato está fazendo o quê? O sindicato, desde agosto, entrou com 3 denúncias do Ministério Público, 3 ações na Justiça aqui em São Vicente, que nós perdemos as 3, o juiz considerou improcedente as 3. Uma delas, por exemplo, em relação aos consignados. Ele desconta do lerite do servidor e não repassa para os bancos. Isso durante 4 ou 5 meses. O banco aciona o servidor e coloca ele no Serasa. Quem entrou com ação individual contra o banco ganhou até danos morais. Mas quem não entrou está lá sem crédito, então nenhum servidor de São Vicente tem crédito. Isso já era o suficiente para ele ser afastado do cargo. Fizemos a denúncia do Ministério Público, até hoje nada foi feito. E aí em dezembro, nós fizemos 5 greves, né, de agosto a dezembro. Em dezembro nós entramos com um dissídio no Tribunal de Justiça em São Paulo.
O tribunal montou uma Câmara especial para julgar o servidor público, os casos de servidor público, porque servidor público não tem os mesmos direitos que a CLT. Nós somos excluídos na Constituição de 88. Então, a gente vive à mercê do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Os nossos aumentos são só por leis aprovadas pelo Legislativo e enviadas pelo Executivo. E o que aconteceu? O Tribunal de Justiça acolheu o dissídio de greve, julgou nos rituais da CLT, no nosso caso, e agora saiu a decisão há 3 dias atrás, e a nossa greve foi considerada legal, não abusiva, e não deixou descontar os dias parados, né? Ou seja, só no tribunal em São Paulo que a gente conseguiu uma vitória, porque o resto está tudo parado ou julgado improcedente aqui na Baixada, né? Aqui em São Vicente. E tudo isso leva o quê? O servidor acaba atrasando as suas contas, aumentando as suas dívidas, pedindo empréstimo, até em agiota, porque ele não consegue empréstimo no banco. Trabalha mal, porque sem dinheiro é condição escrava de trabalho, numa situação de extrema incompetência da gestão administrativa de São Vicente. Porque nós perdemos a rodoviária, nós perdemos por falta de pagamento de aluguel, nós perdemos o centro de convenções por falta de manutenção, nós perdemos a biquinha por falta de manutenção, o lixo se acumula nas ruas, a Codesave perdeu boa parte, quase o dobro do seu patrimônio, ela vai ter que ser enxugada de 2.000 funcionários, vai ficar somente com 500 funcionários para poder sobreviver no próximo governo. E a gente costuma até brincar no sindicato que o próximo prefeito que entrar, na verdade, ele não ganhou a eleição, ele perdeu. Porque ele vai precisar de uns 4 ou 5 anos para arrumar a cidade. A situação está longe do fim lá. Tá. Bom, vamos para um rápido intervalo, onde a Baixada volta já. Voltamos com Bom Dia Baixada, vamos conferir mais algumas notícias aqui da região. Técnicos da Prefeitura de Cubatão realizaram uma vistoria na tarde de ontem na duplicação do viaduto Rubens Paiva, que atravessa a Via Anchieta, na altura do Jardim Casqueiro. No local, recém-aberto ao tráfego, foram encontrados diversos problemas, segundo a administração municipal. Os profissionais da Prefeitura chamam a atenção também para o risco de acidentes, já que o lugar recebe caminhões pesados. Outro perigo, de acordo com eles, está na possibilidade de assaltos quando o trânsito fica congestionado. A venda dos objetos roubados na manhã de domingo no Museu de Arte Sacra de Santos, no mercado internacional, pode alcançar cifras milionárias, de acordo com especialistas. O assalto ocorreu por volta das 10 horas, após um grupo de homens armados render funcionários do equipamento turístico. Para o especialista em arte sacra, o arquiteto e historiador Fabrício Forg, peças como as que foram levadas na manhã de ontem têm um valor incalculável no mercado internacional. Ele acredita que o crime tenha sido feito sob encomenda. Nós vamos voltar com uma pergunta que ficou pendente até no bloco anterior. Falamos da situação de São Vicente e agora a gente também está querendo falar em relação à situação de Santos, Passos. Existem funcionários na prefeitura também? A situação é a mesma? Como é que está? Na Prefeitura de Santos? Sim. A Prefeitura de Santos, na verdade, tem 2 sindicatos que funcionam aqui. Um é ligado à Intersindical e outro é ligado à Nova Central. Não tem um ligado à Força Sindical. Mas a gente vê que a questão, embora seja, como sempre, conflituosa, ela consegue andar de uma maneira um pouco mais tranquila. Nós temos, como sempre, o problema de pessoas que não são funcionários e trabalham em paralelo, né? São numa lei que pode contratar o terceirizado e os chamados, o pessoal reclama muito, os chamados chequinhos, né? As pessoas que recebem por serviços prestados. Então nós temos tido muito confronto nessa situação, até porque hoje a gente tem no orçamento de Santos, a expectativa aí, pessoas que
que hoje aposentados, na sua maioria, que ganham excessivamente. Isso impacta demais a questão da verba do funcionário. Então, é aquela necessidade de agir de acordo com a moral, né? Não adianta a gente falar hoje, não, direito adquirido. E tem que haver moralidade também. Que direito é esse que foi adquirido e de que maneira foi adquirido. Então, hoje, nós temos muito desse problema, não só na Prefeitura de Santos, mas em todas as regiões. Por isso, até que nós hoje defendemos que o sistema da relação capital-trabalho, ele tem que evoluir um pouco, né? Muita gente, por exemplo, é contra o chamado negociado sobre o legislado, a questão da unicidade sindical, porque, olha, nós estamos hoje com 11 mil sindicatos no país. 3 mil são de patrões, 8 mil de trabalhadores. Desses 8 mil de trabalhadores, 8 mil, tem 2 mil que nunca fizeram um acordo, nunca fizeram uma assembleia. Existem somente para retirar dinheiro dos trabalhadores. Então é preciso que haja uma certa liberdade, que o trabalhador escolha que sindicato ele quer pertencer, quem é que trabalha. Porque a situação está ficando muito difícil e quem acaba ficando perdido é o trabalhador. Então você vê, hoje nós temos 2, 3 sindicatos, mas nós não temos o quê? A opção do trabalhador escolher seu sindicato. Escolher o sindicato que trabalha, escolher o sindicato que realmente pode resolver. Isso é um dos grandes problemas que nós temos no país. Então, seja aqui, seja na Prefeitura de Santos, São Vicente, seja no setor industrial, nós temos que ter essa situação, porque os sindicatos são diferentes, as categorias são diferentes. Você veja, Paulo, um sindicato de industriários como o nosso tem uma média de 200, 300 trabalhadores para cada patrão. Você vai no comércio, tem 3 trabalhadores para cada patrão. Você vai no setor de edifícios, tem 200 patrões para cada trabalhador. Então não podemos ter uma coisa só, igual para todo mundo. A legislação tem que ser diferente. Olha, não pode mexer na CLT. E isso aí fica amarrando, porque não pode tratar como iguais os diferentes. Isso é uma injustiça. Então nós temos muito problema com isso aí. Precisamos evoluir a relação capital-trabalho para que todo mundo possa ter direito. Mas assim como na classe política a gente defende que tem que ter uma transparência, tem que ter uma evolução, também dentro do sindicalismo tem que acontecer isso, porque senão nós vamos ficar nessa mesmice. Passos, há quanto tempo você está atuando no setor, na área sindical, estou há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos aí. Quais as ações, as suas principais ações em frente a essa categoria? Veja, eu fui muito tempo na área internacional, né? Então fiz relações internacionais, depois organizei o setor químico nacional, fui secretário nacional do setor químico e hoje sou secretário nacional de meio ambiente, né? Então, inclusive aqui na nossa região tem tido muito impacto, porque a questão ambiental na nossa região é um dos grandes problemas, nós temos riscos iminentes aqui. Você vê, Paulo, um caminhão passa do teu lado, na estrada e você não sabe o que tem. Às vezes estaciona perto da nossa casa e a gente não sabe o que tem. Então, hoje, a questão ambiental, ela ultrapassa só a questão dentro de uma empresa, dentro de uma fábrica. Ela está na nossa porta, está tendo que discutir. Então, hoje, eu, além da presidência do sindicato, né, e da coordenação da Força Sindical, eu também sou secretário nacional de meio ambiente e estou trabalhando também nessa área daí, que é uma área que tem uma interação maior com a nossa qualidade de vida. Muita evolução durante esses 20 anos? Bastante. Ou mais bastante. dificuldades do que evolução? Mas faz parte, as dificuldades é que promovem a evolução. Né? Então a gente vê, eu acho que hoje, dentro da minha categoria do setor químico, é um setor que está pacificado, que a gente tem uma relação, que o acordo mais importante que nós temos com o setor patronal é o seguinte: não nos façam uma surpresa que nós não faremos surpresa para vocês. Né? Então, quer dizer, é uma questão de transparência. Se alguém faz um acordo e não puder verificar que não vai ter condições de cumpri-lo, tem que nos procurar antes. Assim como nós, se tivermos um acordo e da nossa parte não for possível cumpri-lo, nós vamos procurar antes o setor patronal. Tem que ser resolvido antes. Qualquer lado, se falar que não conseguiu fazer, é mentira. Porque ele sabe que quando ele não vai conseguir. Então, essa transparência tem que acontecer. Então, o setor químico, hoje, ele evoluiu bastante. Nós não temos tido no nosso setor greves, paralisações, mas
faz uns 2, 3 anos, que antes da data base, que é novembro, 1 mês, 2 meses antes, o nosso acordo coletivo, convenção já está resolvida, já está definida. Então, tem evoluído bem. E conseguimos desenvolver dentro da categoria uma remuneração variável, que é a participação de lucros e resultados, e principalmente aqui no Polo do Cubatão, que varia entre 2, 3, até 6, 7, 8 salários a mais por ano em função de participações de lucros e resultados. Quer dizer, tem evoluído bem aqui, né? Mas não que seja no Brasil todo. Nós somos um país de dimensões continentais com nuances diferentes. A questão no Nordeste é muito diferente do Sul, do Centro-Oeste, tem perfis diferentes. Mas a gente está evoluindo nessa parte. O Brasil evoluiu, mas falta muito para a gente chegar num nível de relacionamento tipo europeu. Para perguntar para você, Roberto, a situação é bem delicada, né? Quanto tempo você já está nesse meio envolvido com a questão sindical? Eu sou mais novinho, tenho 8 anos no Sindicato dos Servidores, embora eu tenha 30 anos na Prefeitura de São Vicente. E bem diferente da situação que o Passos enfrenta hoje, a minha é bem complicada. Foi por isso que eu falei, difícil de perguntar, né? Porque, assim, a gente reza para o nosso patrão, que é o prefeito, ser o melhor do mundo. Porque se ele for bom, eu tenho certeza que o servidor consegue alcançar algumas conquistas. E no serviço público é muito diferente porque, na maioria das vezes, os direitos conquistados, eles podem sumir num piscar de olhos. Ou seja, basta o prefeito mandar um projeto para a Câmara, se ele tiver maioria na Câmara, ele aprova e os direitos são extintos, né? Por exemplo, em São Vicente, em 97, nós tínhamos o professor PEB 1 ganhando igual ao professor PEB 2, desde que ele tivesse o nível universitário. Entrou o prefeito lá, mandou cortar, cortou, até hoje eles ganham diferenciados. O PEB 1, mesmo com o nível universitário, ganha menos do que o PEB 2. Então, são direitos que desaparecem e você depois demora anos para reconquistar. E hoje, com a situação econômica da prefeitura, você não consegue repor esses direitos. Então, sem essas garantias, sem a garantia do direito, o sindicato tem um trabalho dobrado. Ficar com um olho no direito conquistado e um olho naquilo que quer. E quando o prefeito é um incompetente como o nosso, a gente conseguiu conquistar bastante coisa nesses 3 anos? Sim. Mas no que diz respeito à qualidade de vida e salário, nós ficamos bem abaixo do que nós poderíamos ter conquistado se o prefeito tivesse feito a lição de casa, que era aumentar as receitas, que era trabalhar para aumentar as receitas da cidade e o desenvolvimento da cidade. Porque essa é a lição de casa de todo prefeito. Qual seria o maior desafio, acho que, para vocês, então, agora? Agora a gente está rezando para acabar o ano. Porque, assim, quando o setor privado faz uma greve, ele está afetando diretamente o bolso do patrão. O patrão corre para resolver o problema. O político, você arranha só a imagem política dele numa greve. Um prefeito que já perdeu toda a sua imagem política, ele não tem mais o que perder. Então, ele não tem mais o que fazer para a gente conquistar alguma coisa neste ano. Tanto que o nosso dissídio esse ano foi 0. Desde 2007 que a gente não tinha um dissídio 0. Para o ano que vem, o próximo prefeito, como eu falei, ele vai ter que ter um plano de governo, pelo menos nos primeiros 2 anos, de muita austeridade, cortes nos orçamentos, cortes no pessoal, ele vai ter que cortar muito contrato, muita terceirizada. Se ele tiver força política para fazer todos esses cortes, talvez em 2018 a gente consiga recuperar um pouco do nosso salário. Situação complicada, hein? Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo e você continue com a gente. Estamos de volta com o 4º e último bloco do Bom Dia Baixada. Vamos ao nosso giro de notícias. Em Santos, o advogado Nobel Soares de Oliveira ingressou com uma ação popular com pedido de liminar na ordem de 100 milhões de reais contra o prefeito de Santos pelo uso da cor verde. A cor utilizada na sua campanha em 2012 está sendo utilizada em publicidade institucional da prefeitura, atingindo ainda o brasão do município e uniformes dos funcionários públicos. Soares salienta que a mudança começou já em 2013, primeiro ano do mandato do tucano.
A ação está na terceira vara da Fazenda Pública de Santos, aos cuidados da juíza Ariana de Gregório Jerônimo. Longas filas, falta de medicamentos, insumos e más condições de higiene. Esses são alguns dos cenários narrados por pacientes que necessitam do Sistema Único de Saúde em Santos. Foram 4 horas de espera para um atendimento que terminou sem solução para as dores na coluna. Foi desta forma que a diarista Célia Ribeiro resumiu sua experiência no equipamento. De acordo com a Fundação ABC, organização social, que é a gestora do equipamento, os atendimentos na UPA Central ocorrem dentro do tempo preconizado pelo sistema Humaniza SUS, de classificação de risco, onde os pacientes são classificados por cores que representam a gravidade do caso. Bom, o assunto agora nesse último bloco é saúde. Roberto, vamos falar de São Vicente mais uma vez, que também sofre com essa situação, né? Como é que está a situação da saúde lá? Esse problema relatado no equipamento aqui na cidade vizinha também prejudica a cidade de São Vicente? Então, não é que prejudica. São Vicente... Reflete, né? Não tem... Vamos dizer assim, se o prefeito não fez a lição de casa como eu fiz lá atrás, se você não tem dinheiro para investimentos, se você não tem dinheiro para manutenção básica da cidade, quando você fala em Sistema Único de Saúde, você coloca uma plaquinha na porta de um pronto-socorro chamando de hospital, você está fazendo uma enganação para a população. Você está fazendo vamos dizer assim, é quase que criminoso, porque o hospital, que era o antigo CREI, que era um centro de recursos lá, ele não tem a menor estrutura para ser um hospital, desde física até de pessoal. A cidade não tem condições de manter um hospital. Alguns anos atrás, um prefeito tomou conta do Hospital São José, ele funcionou durante algum tempo e depois foi devolvido para a Irmandade, porque a cidade não tem recursos para manter um hospital. Vamos construir um hospital regional. Isso daqui a 10 anos, porque o estivador está há 10, 15 anos sendo reformado e não funciona. Então, ou seja, a saúde, além de ser um aparelho muito caro, exigir muita especialidade técnica dos seus funcionários, a cidade de São Vicente não tem condições de manter aquele hospital. Pior ainda, o Passo citou aqui as questões das terceirizadas no serviço público. No meio dessa crise toda, se descobre uma organização social, uma OS, que vai cobrar 12 milhões durante o ano inteiro, ou seja, 1 milhão por mês da cidade de São Vicente para administrar o hospital municipal. Onde que ele arrumou esse dinheiro? Da onde ele tirou esse dinheiro? É do bolso do servidor, porque ele só está pagando o servidor. Por que contratar uma OS? Se essa OS vai ter um custo, que é o lucro do dono da OS, ela vai ter um custo para pagar os servidores pela CLT. Quando pago pela CLT, eu tenho 80% de encargos. Um servidor público em São Vicente tem 33% de encargos, tem 36% de encargos. Ou seja, eu não vejo a menor vantagem em você terceirizar o serviço público na questão monetária. Porque eu tenho que garantir o lucro do empresário, eu tenho que garantir o salário do servidor, do trabalhador que vai ser contratado por eles, e eu desprezo um servidor que é muito mais barato e muito mais eficiente. Porque todo mundo fala, o servidor público é vagabundo. Não, o servidor público, ele é dirigido por vagabundos. Porque quem dirige o servidor público é o cargo comissionado, que não é servidor público, de livre provimento, indicado por política e não por especialidade. Ele não é um especialista. Ele é um soldado da campanha de algum prefeito que tem que ter um agrado e vai ser colocado num cargo de mando para mandar nos especialistas. Um cara que não é especialista, mandar em especialista, não funciona. Por isso que o serviço público no Brasil está muito ruim. É difícil, né, Passos, uma situação como essa? Nós estamos falando de um cenário regional. Como é que você vê isso diante de um cenário nacional? Será que o Brasil ainda tem chances de ter uma saúde digna? Olha,
Eu digo que a questão é realmente a administração. Não é a pessoa, não é nem a verba, é a capacidade do gestor. Eu vou lhe dar um exemplo aqui regional, que o custo não é fazer o hospital, é realmente manter. Então, com essa visão, nós temos aqui em Cubatão um hospital modelo, chamado de hospital modelo, né? Que tem um andar que não está sem uso até hoje, está pronto há 10, 15 anos, mas tem um andar que estava sem uso. E nós temos tido um grande problema, que foi com a Santa Casa, teve um problema na ala de queimados, ficou ruim, ficou sem a blindagem necessária. Então, o sindicato tomou a iniciativa de conversar com as indústrias da região. Nós fechamos um acordo com todas as indústrias lá de Cubatão, com a grande maioria delas, em que elas se colocaram à disposição de financiar a manutenção de uma ala de queimados em Cubatão. Eu estou há 2 anos conversando com a prefeitura, tentando que a prefeitura alavanque isso. A prefeitura não tem o menor interesse, já falei com todos os secretários, há que se falar que o Dr. Carlos Yoshimura, esse foi o que me ajudou a fazer o projeto para que nós tivéssemos uma ala de queimados em Cubatão, necessária devido às indústrias, tantas rodovias que cruzam aquela cidade. Mas depois do Dr. Carlos, nenhum secretário realmente desenvolveu, a prefeitura não teve interesse e, pasme, eu sou cobrado pelas indústrias e, afinal, quando é que nós vamos começar a financiar e a pagar a manutenção dessa ala de queimados que nós precisamos aqui na região? Simplesmente nós não temos interesse na administração. É bem o que o companheiro falou, o Roberto falou, porque é o administrador. Se nós não tivermos administradores responsáveis, não adianta ter mais imposto, não adianta contratar especialistas, não adianta contratar nada. Realmente, nós temos a capacidade de escolhermos melhor nossos administradores. Até porque todos esses administradores fomos nós que colocamos lá, né? Tá certo, Passos. Esse assunto, principalmente o assunto de saúde, ele renderia um programa inteiro. Muito Obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço, estar aqui à disposição, poder interagir com o pessoal aqui. Muito obrigado. Sempre trazendo informações para a gente, assim como o Roberto. Obrigado pela sua participação aqui no programa. Quem agradece sou eu. Agradecer também aos telespectadores, você, Passos. Foi muito gostoso o programa. Obrigado. Bom dia, Baixada fica por aqui. Obrigado a todos pela audiência. Uma ótima terça-feira e até amanhã.